O procedimento aconteceu no cartório eleitoral localizado em Andradas. Os eleitores compareceram, fizeram fotografias e tiraram as digitais. Esta revisão biométrica teve a intenção de verificar a autenticidade de dados do eleitor, comprovando seu endereço ou vínculo com o município onde exerce o voto. 80% dos 3.249 eleitores que estavam cadastrados passaram pelo processo. O prazo terminou no dia 18 de dezembro e quem não compareceu pode ser prejudicado se não recorrer. Eles terão os títulos cancelados, mas embora esses títulos estejam para ser cancelados, esse cancelamento só vai ser feito depois que o juiz sentenciar, o promotor analisar o processo, esse processo vai a Belo Horizonte, depois de ser julgado pela corte, é que serão cancelados, efetivamente. Então, durante esse ínterim, durante esse tempo, os próprios eleitores podem, aqueles que não vieram, podem vir ao cartório eleitoral, terão os títulos ainda suspensos por esse tempo, só em abril é que eles serão avaliados pelo juiz e acreditamos que sejam liberados, mas os eleitores podem comparecer ao cartório eleitoral. De acordo com o chefe do cartório eleitoral, alguns dados ainda estão sendo analisados. Existiram casos em que as pessoas não confirmaram as informações se realmente são moradores de Ibitura de Minas. Alguns eleitores, por até desconhecer que o título pode ser mantido se há algum vínculo, eles omitiam para a gente, ou falavam, eu moro em Ibitura, sendo que na verdade não moravam, né? Aí nós tínhamos fiscais que nos informavam, tais eleitores não moram em Ibitura. Então a gente procurava orientar para que durante o processo de revisão eles já dissessem a verdade, e a gente observasse se eles tinham pai e mãe morando em Ibitura, se eles tinham filhos estudando em Ibitura, então alguma coisa assim para descobrir o vínculo, né? Mas nós tivemos alguns casos de as pessoas no primeiro momento falaram, eu moro, depois a gente descobriu que não mora, e nós temos inclusive diligência para fazer, para verificar se alguns eleitores efetivamente moram lá ou não. Mesmo sem morar em Ibitura de Minas, o eleitor pode ter o domicílio eleitoral naquela cidade. Vespasiano explica que cerca de 5 casos são avaliados. Então a gente verifica se eles residem, faz uma certidão para o juiz e o juiz avalia ou não. Porque não é só o residir em Ibitura que permite que o título fique lá. Se ele tiver um pai que reside lá, se tiver o avô, ou se ele tiver filho que reside, neto, ele pode manter o título lá, desde que o título já seja de Ibitura. Outra coisa, se ele tem filhos estudando na escola, ele pode manter o título. Então as pessoas têm que saber que o único vínculo não é o de residência, mas os demais vínculos aceitos pela Justiça Eleitoral. Então não há problema em a pessoa não residir em Ibitura e ter o título. É estranho? É um pouco estranho, mas ela mantendo o vínculo, ela pode ter o título, desde que esse vínculo seja comprovado. Os moradores de Ibitura de Minas que não passaram pelo processo de biometria podem comparecer no cartório eleitoral de Andradas e obter informações sobre como proceder. Caso contrário, correm o risco de terem o título cancelado.